Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Panoá. Eu sei que vocês estavam com saudades do nosso menino Leide e hoje vou visitá-lo e vou contar, tá babado, viu? Então, tasca o dedo nesse like e na inscrição. Isso ajuda essa guia. Agora que você fez essa boa ação, vamos porque o portal abrirá, hein? Ian conversava em seu escritório o motivo de não impedir Cristal de ir embora. Ela diz temer se apegar tanto a ele e surtar como seu pai surtou, pois como ela não podia impedir a morte de ninguém, se ele fosse dessa para melhor, ela não conseguiria superar. Então era muito melhor evitar esse destino, permitindo que ele fosse para longe da visão dela. Para ela, cada dia do lado de Cristal eram memoráveis, pois ela gravava suas mínimas ações, tudo o que ele fazia era especial. Ele tinha plena consciência que se desse algum passo em sua direção, ela não poderia mais regressar, assim como ele disse em seu sonho, e não teria outra forma além de amá-la. Na real, ele construiu uma vida cercada de muros, onde tudo era controlado segundo sua vontade. Cristal era uma singularidade, algo fora dos seus domínios. Ele trouxe a ela sentimentos conflitantes de fraqueza e medo. O futuro a seu lado, ao invés de deixá-la feliz, era assustador, porque temia a perda iminente. Vamos lembrar que Ian vive um estilo de vida conturbado, cheio de inimigos que estão sempre tentando invadir sua casa. Além que sua mãe e irmão perderam a vida de um modo muito suspeito. Então, viver perto dela é estar em constante perigo. Demi acha estúpido tudo o que ela dizia e pergunta se ela ficaria evitando situações que nem sequer aconteceram, pois tudo aquilo não passava de suposições dela. Se Cristal iria odiá-la ou qualquer ação tomada por ela, são coisas que não faziam nenhum sentido, porque ela estava lamentando por situações que nunca ocorreram, e nem sabia se ocorreriam um dia. Ele compara a linha de raciocínio usada por ela como andar de 4 por medo de cair. Damian continua com a reclamação, comentando sobre o fato dela achar que Cristal queria ir embora, porque Ilian diz que foi prometido entre eles no começo, mas o próprio Damian alerta ela que nunca escutou nada sobre isso rolando pela casa. Chris poderia pensar assim no início, mas ele passou meses com eles e por conta disso sua visão poderia ter mudado. Porém, como a própria Ilha mandou ele embora, ele não teve outra opção a não ser ir. Porém, ele ainda se mantinha na teimosia, dizendo que queria que Cristal fosse embora e que não era preciso mais razões para isso. No entanto, Demi rebate, dizendo que ela só teria razão de fato quando falasse sobre isso com ele. Só que Ilian pensa que já era tarde demais, que Cristal àquelas horas já deveria ter ido embora. O mordomo não sabia sobre isso e fica muito chateado porque ele estava ali argumentando tanto para nada. E avisa que ela não viesse depois arrependida pedindo para ele ir até o leste buscá-lo. Encerra a discussão indo deitar no sofá do escritório para descansar, se queixando de ter pensado que finalmente ela teria uma amizade. Ilha pergunta se ele tinha por acaso amigos, e Damian devolve a pergunta querendo saber se ela achava que ele era igual a ela. Damian pede que ela comece a contar as 3 horas dadas de descanso a partir daquele momento, porque dormiria um pouco. Ela autoriza. Como Ilha estava levantando da cadeira, ele pergunta se ela sairia. Ela comenta que aproveitaria para ir ver Jane, pois tinha algo que precisava pegar com ela. Além que ficou de ver o povoado também, e que ele deveria descer e visitar o festival uma hora. Mas Demi diz que não iria, que preferia ficar ali descansando, e manda que ela tenha cuidado. Percebendo que ele deveria estar muito cansado, ela acha melhor deixá-lo dormir por um tempo. Porém, quando acordasse, ela condenaria ele por blasfêmia. Claro que ela estava brincando. Chris estava prestes a entrar na carruagem e ir embora, porém ele para bem na frente da entrada, muito tenso, chamando a babá, que o olha e logo chama Hans para ver a situação. Chris estava chorando horrores, dizendo que não queria ir embora. Ele estava em pânico porque ele queria muito se reencontrar com todo mundo como foi combinado, pescar e fazer tudo o que eles haviam prometido lá no leste. Marianne então o abraça para reconfortá-lo. Enquanto Cristal continuava chorando e pedindo desculpas por não conseguir cumprir a parte dele da promessa e por tornar a vida de todos eles mais difícil, é Marianne que explica para ele que ele nunca havia tornado a vida deles difícil. Todos os amavam da mesma maneira que a mãe dele o amou e queria que ele fosse muito feliz. Ela o aconselha que fosse para onde o coração dele mandava e que estava tudo bem viver onde ele queria, com pessoas que o fariam feliz. Não importava onde ele estivesse, eles, o time do anexo,
sempre amaria ele da mesma maneira. Mas se aproxima emocionado, dizendo que Mariane se expressava tão bem que ele não tinha nem o que complementar. Ela ainda lembra a Cristal que a situação não era como se eles nunca mais fossem se ver. Eles poderiam marcar para se encontrarem sem problemas. E Chris, limpando as lágrimas com as mãos, promete que iria visitá-los. A babá sorri emocionada, dizendo que lembraria ele dessa promessa. E virando para Jane, ela pede que, por favor, cuidasse muito bem dele. Jane diz que eles não precisavam se preocupar e que na próxima vez que o visitassem, poderiam conhecer o Grão-Duque acompanhado de Chris. E promete a babá que nada do que a deixava ansiosa iria acontecer. Nunca. Como Chris não iria mais com eles, Mariane diz que devolveria as coisas que receberam para levar com eles para o leste, mas Jane diz que não precisava, que era para considerar como se fosse um dote dado pelo Grão-Duque. Mas Mariane, sabendo que Cristal é um homem e que não precisaria receber dote, fica confusa, até porque ela já sabia que o Grão-Duque já havia descoberto o segredo da Lady. Jane, confiando em Mariane, conta o segredo de Ilha e diz para Babá que o Grão-Duque era uma dama, o que deixa Babá surpresa com tamanha coincidência. Ela logo pensa que a pessoa que Cristal havia se apaixonado era uma mulher também disfarçada, assim como ele, e ficou ainda mais feliz porque Jane disse que o Duque também gostava de Cristal, e fica passada com o fato deles terem se encontrado nesse mundo tão grande, interpretando papéis diferentes e mesmo assim se apaixonando. Ainda mais que ela percebeu que Cristal parecia já saber do gênero do Duque. Parece que a babá ficou aliviada por não ser dois homens, talvez com medo que a sociedade perseguisse eles se descobrissem, e não por preconceito da parte dela. Muitos podem pensar que ela ficou aliviada pensando isso, mas não é nada disso. Até porque ela achou no início que o Duque fosse homem e ela não falou nada ao contrário. Então não coloque o papel de homofóbica na nossa babá, ok? Outra coisa que Mariane havia notado é que Jane parecia não saber que Cristal era um homem. Chris então se aproxima da babá, abraçando-a, dizendo que a amava muito. Ela pede que ele se cuide até eles se verem novamente. Nosso Lady concorda com lágrimas nos olhos. Jane e Chris ficam ali na estrada vendo a carruagem se afastar. É a ex-mercenária que quebra o silêncio, dizendo que na próxima vez Chris deveria pedir a Ilha para visitar a região leste juntos. Mas Chris não acha que seja uma boa ideia, já que ainda pensa que Ilha não queria vê-lo. Notando que esse era o medo dele, Jane diz que não precisava se preocupar, que tinha certeza que ela ficaria feliz por ele não ter ido embora. Se as coisas dessem errado, era só jogar a culpa na própria Jane. Mesmo que Ilha a mandasse embora, ela reclamaria com ela e a própria Jane arrumaria o lugar para Cristal viver ali no norte. Mas ainda crente que isso não aconteceria, ela então o anima. Jane diz que eles deveriam ir ver Ilha, já que essa não compareceria ao festival e que deveria estar na mansão naquele momento. Chris pergunta por que Ilha não iria para o festival. A amiga responde que ela estava muito ocupada, mesmo que não tenha ouvido isso diretamente dela, mas ela havia percebido através das olheiras de Demian. Os gêmeos que voltaram da rua ficaram espantados quando veem Cristal ainda por ali e correm felizes para abraçá-lo. Eles ficam emocionados com o carinho dos dois mais novos por ele. Milos até disse que jogaria uma maldição nele se ele dissesse que ficou ali porque esqueceu de algo, e Mel dá forças à maldição da irmã. Chris ri com a situação e os abraça de volta, dizendo que não era nada disso, pois ele não iria mais embora. Cristal e Jane entram no escritório e encontram Demian dormindo. Esse acorda de susto, pensando que suas 3 horas de descanso havia terminado. Mas assustado fica quando vê Cristal do lado de Jane. É a maior que explica que Cristal resolveu ficar, e Chris fica até temeroso pela decisão, porque ele não pensou no que Demian e Ilha achariam da sua atitude. Até porque Demian é o único dali da mansão que ele não conseguiu se aproximar muito. Já Demian ri da situação porque estava curioso para ver a reação de Ilha quando soubesse que a pessoa que ela tinha certeza que iria embora voltou por sua própria conta. Ele queria ver muita arrogância de sua patroa caindo por terra. Então ele faz questão de dizer o local que ele costuma ficar para ver o festival, em uma colina perto de uma árvore. Ele dá a direção para as duas e volta a dormir. Chris já parte a mil para encontrar o Duque e Jane fica ali estranhando a mudança de opinião de Demian, que não reclamou por Cristal ter ficado, pensando que ele e Ilha eram iguais em pensamentos. Ilha estava passeando pelo povoado quando aquela velha vendedora de flores o reconhece. Ela se aproxima perguntando onde estava a esposa dele, já que até viu de longe uma moça loira passeando pelo festival. E aproveitando essa informação, Ilha diz que eles haviam se perdido de novo. Ela então lhe dá um presente que era uma balinha de caramelo.
dizendo que era do mesmo tipo que Cristal havia comprado na outra vez, e que Ilian deveria tratar muito bem sua esposa. E sai oferecendo doces para as outras crianças. Ilian prova a bala e acha terrivelmente doce, assim como suas lembranças com Cristal. E lembrando da superstição de agarrar a primeira pétala e saber seu significado no festival, imaginou se ele não tentaria agarrar uma. E até consegue imaginar a frustração de Chris por não ser bom em condicionamento físico para conseguir agarrar uma delas. E que naquele momento ela poderia até pegar para ele e entregá-lo, que com certeza ele ficaria feliz com a sua ação. Ilian fica muito chateada consigo mesma por estar pensando coisas no futuro não iria mais acontecer. Achava que tudo era culpa de Damian que tocou naquele assunto, e agora ela não parava de pensar em Cristal e como seria muito legal ter passeado com ele pelo festival. E então resolve ir para outro local bem longe daquilo tudo. Ela senta na colina encostada na árvore, tendo uma boa visão da região. Ela via as carruagens saindo do território e indo para a capital, e imaginando que tudo deveria ter dado certo com Chris, que ele deveria ter ido embora com segurança com seus amigos. E achou que foi até bom ter conseguido se despedir dele antecipadamente. Isso é, lembrando daquela reunião em seu escritório, que ela acha que foi uma despedida, mas eu chamo de ordem de despejo. Ela fecha os olhos e pensa no tempo que compartilhou com Chris ali no norte. Pensou foi como está possuída, pois ela agia tão impulsivamente e emocionalmente muito fora do seu normal, mas que agora ela poderia voltar à realidade. Porém, uma voz muito conhecida a chama pelo nome. Ela olha para o outro lado e vê quem ela menos esperava: Cristal. Pensa que é uma ilusão da sua cabeça, pois é o próprio Chris que responde que não era uma. Então ela pergunta o que ele estava fazendo ali. Cristal mente dizendo que estava aguardando ela para poder se despedir, porque sentiu que as coisas não foram bem da última vez, e ficou triste que tudo terminasse daquela maneira. Ele agradece por ele ter pensado dessa forma, ao mesmo tempo que pensa que deveria aproveitar a oportunidade e impedi-lo de ir embora. Mas ela não tem essa coragem de dizer e somente comenta que esperava não ter atrasado todo o planejamento dele e da família, e que também até agradeceria por eles terem aguardado aquele tempo com muita paciência para esperá-lo se despedirem. Cristal, não conseguindo manter a mentira por muito tempo, assume que na verdade ninguém mais os esperava, pois ele foi o único que ficou. Ele entende que Marianne e Hans foram embora sem esperar Cristal, mas esse esclarece que não foi assim, que na verdade foi ele que mandou-os de volta. Chris começou a se desculpar por não ter pedido permissão de Ilian, por ter escolhido ficar, e ficou desesperado pedindo desculpa por tudo. Ele então interrompe e pergunta por que ele quis ficar. Chris então responde porque ele gostou de viver ali no Ducado do Norte. Usando a sua resposta contra ele, Ilian disse que se era assim então, não precisaria morar na mansão do Grand-Duque, que ele poderia arranjar uma casa para ele tranquilamente ali no seu povoado. Mas Chris grita que não, e um não bem sonoro. E segurando suas mãos, ele diz que gostava muito de viver na mansão. Quem não gostaria? Porque lá ele poderia estar junto de Ilian. Eu considero isso uma declaração em vocês. E diz mais que queria estar do lado dela, e do lado de Milos, e do lado de Jane, de Mel, e até do Damian. Ele lamenta por ele ter lembrado do último. Chris fica ali tentando justificar-se, e ele só pensa que ele não tinha ideia dos sentimentos que ela tinha por ele, que não eram nada puros. Que ele no mínimo estava ali vendo ela como uma amiga, quando ela estava vendo ele como um homem. Segurando suas mãos, ela diz que ele poderia ficar o quanto tempo quisesse ao lado dela. E tímido, Chris pede que cuide dele no futuro, e que não duvidasse de pedir ajuda dele caso necessitasse de algo. Nem te conto que ela vai pedir, já quieto. Uma pétala cai em cima da cabeça de Ilian e Chris sinaliza. Como ela não consegue ver onde ela estava, é ele mesmo que pega. Quando os dois tocam a mesma pétala, um vento super forte passa entre eles e a pétala termina soltando de suas mãos e voando junto com as outras. Chris fica triste porque foi a única pétala que ele recolheu e ele queria saber o significado, mas agora que perdeu não poderia saber mais. Ilian o reconforta dizendo que também não havia pegado nenhuma no festival e que aquela seria a sua primeira. Chris fica feliz com essa informação, dizendo que eles deveriam buscar uma outra pétala e manter aquela em segredo, e pergunta que cor ela gostaria de pegar. Ele diz que uma cor a esmo, fala amarelo, e ele se esforça para tentar achar uma pétala amarela. Enquanto o vê se esforçando para encontrar a pétala no meio de várias caindo no céu, Ilian pensa que mesmo que ele deseje no futuro ir embora, ela não deixaria ir. E era por esse motivo que ela havia se esforçado tanto para impedi-lo de ficar, porque ela não queria ser tão ambiciosa. Mas já que ele voltou por sua própria conta,
aquilo agora era inútil. Chris grita feliz que havia pego uma pétala. E Ilian pensa que existia 2 fases em sua vida naquele momento, a antes e depois de cristal. É nesse momento que ela puxa Chris e, aproveitando sua nuca exposta, beija o espaço vazio e o abraça por trás, pensando que ele era dela. Recobrando os sentidos, Ilian diz que precisa de um tempo e que iria primeiro. Ela sai caminhando e Chris fica tipo ali. Que foi que aconteceu? Muito corado. Enquanto Ilian sai rindo, já imaginando a reação dele. Cristal que se cuide de agora em diante. Ela volta pro escritório, já chutando Damian, mandando ele acordar. E ele fica lamentando porque havia dormido demais. Vendo a tranquilidade na cara dela, ele ironiza que ela estava muito feliz e deveria ser porque as coisas se resolveram. Ilian diz que as coisas não haviam se resolvido de todo, que levaria ainda algum tempo. E Damian pergunta quanto tempo isso levaria. Ela não responde, porém fica pensando consigo mesma que ela nunca tinha pensado em amor até conhecer Cristal. Possivelmente o tempo que ela se referia era o tempo que Cristal levaria para se apaixonar por ela. Apesar de ter muitos documentos esperando por ela naquele momento, ela estava tão animada que diz que qualquer coisa que acontecesse naquele dia, ela poderia superar porque estava muito feliz. Porém, algumas horas depois, ela se arrepende das palavras porque ela estava tão cansada de tanto trabalho que parecia não acabar nunca. Ela queria passar um tempo com Cristal, mas não conseguiu até aquela hora. De repente, desesperada, entra Milo no seu escritório. A menina chorava, perguntando se sua ação com Cristal foi por conta do pedido que ela havia feito mais cedo. Ela diz que se arrepende, que ela estava enganada, só que Ilian não estava entendendo nada. E a adolescente continua pedindo que ela não evitasse Chris porque ela gostava dele e que queria que ela esquecesse tudo que ela disse algum dia. Ilian já não entendia o que ela estava falando e começa a se preocupar. E tudo era realmente um grande mal-entendido. Chris havia voltado para a mansão e correu atrás de Jenny para reclamar com ela porque ele havia contado como se sentia para Ilian e essa pediu um tempo para ele e não voltou mais a vê-lo, que deveria ter ficado magoada e agora ele estava sendo ignorado. E que Jenny era uma mentirosa porque foi ela quem o incentivou a ir falar com ele. Jenny achou o papo muito estranho e queria saber exatamente o que rolou entre eles lá na colina. Mas Chris começa a gaguejar com vergonha e os James não entendem e acha que algo de ruim havia acontecido. Por isso Milos estava ali no escritório tão desesperada. Não só ela, como o irmão que foi dar uma força. Jenny entra no escritório e consegue tirar os James dali, dizendo que tudo ficaria bem, que eles haviam entendido tudo errado. E quando fica sós com ele, ela pergunta o que foi que passou de fato. Ele explica que não era nada disso, que só tentou pegar leve com um romance com Cristal e queria começar aos poucos. A amiga ironiza pensando que ela deixaria a Lady viver na castidade pelo resto da vida. Essa Jenny eu amo. E pergunta como ficariam as coisas já que o casamento havia sido cancelado porque era tudo uma farsa. Ilian diz que teria que fazer um novo pedido. Então Jenny pergunta como isso iria suceder já que as duas eram mulheres. Se por acaso ela iria pedir autorização do rei para permitir esse tipo de casamento. E é então que Ilian solta a bomba muito contente para Jenny, dizendo que não teria problema já que Cristal era um homem. A ex-mercenária não consegue crer, pensa como era possível que uma criatura que parecia feito de açúcar fosse um homem. Agora ela entendia porque Mariane havia rido quando ela comentou. Ela estava passada, chocada, ela queria rir de toda aquela situação. Ela pergunta quem mais sabia e ele explica que Milos e a família de Chris. Então, só Mel e Damian eram os únicos que ainda não sabiam da situação. Jenny pensa que Mel estava tranquilo, mas e Damian? Seria bom que ele descobrisse? Ele decide não se preocupar com isso agora e ele explica que Chris não sabe que ela conhece o seu segredo. Jenny então pede que ela conte para ele e ainda acrescenta que ela deveria sempre avisar Chris quando ela ficasse ocupada com os assuntos do ducado, pois quando ela fica muito ocupada trabalhando e não pode vê-lo, ele acaba interpretando as coisas erradas, então que era melhor avisá-lo quando fosse ficar muito ocupada para ele saber que não era por ela estar ignorando. Ele não curte a ideia de ela estar dando ordem para ela, mas disse que faria isso, e quando estava prestes a reclamar com Jenny, Chris bate na porta chamando eles porque os gêmeos estavam irritados do lado de baixo. E Jenny corre aproveitando a situação. Agora sabendo que Chris era um homem, ela pega e pede pra ele fazer uma pose fofa. O outro, sem entender, a faz. Jenny então agradece e fala pra ele se ele gostou da ideia dela. Chris fica sem graça, sem entender nada. A outra sai e tranca os dois dentro do escritório. Para desespero de Cristal. Em 2 tempos, ele aparece atrás dele sussurrando seu nome e o chama para sentar ao seu lado no sofá do escritório. Como Chris estava tímido e não conseguia encará-la,
Sua timidez deixa ele ainda mais apaixonada, achando ele muito lindo. Ela comenta como Jenny pediu para ela ser honesta com ele e estava se esforçando, mas que não era fácil. Tudo isso enquanto segurava suas mãos. Ela pede que ambos sejam honestos a partir daquele momento e que digam sempre a verdade. E pergunta se ele não queria vê-la novamente. É claro, usando todos os truques de paquera que ela deve ter aprendido em alguma revista capricho daquela biblioteca do pai. Liz estava quase tendo um colapso nervoso pela proximidade de ambos, sentindo que o coração explodiria. E o Willie atacante vem. Ele agora é atacante, viu, minha galera? Tô passada com essa malícia do nosso Duque. Cris que se cuide, viu? O que acharam da viagem de hoje? Conta aí nos comentários. Eu fico por aqui, mas nos vemos na próxima. Bye, bye!